nossas parcelas de distribuição uniforme normalmente estão posicionadas nos piquetes de 500, 1.500, 2.500 até 4.500. As parcelas normalmente estão ao lado direito da trilha, a 10 metros de distância, e elas estão posicionadas no mesmo nível do piquete da trilha. Agora que chegamos na parcela, a primeira coisa a fazer é verificar as condições de demarcação da parcela. Primeiro você vai verificar que o fitilho que demarca a linha central está posicionado corretamente e que os piquetes que demarcam os segmentos de 10 metros estão com plaquetas numeradas. Em seguida, você vai verificar que o fitilho que demarca o corredor de deslocamento, que está posicionado 60 centímetros à direita da linha central, também está posicionado corretamente. Para definir o lado direito e esquerdo da parcela, você deve se posicionar de frente para a parcela, olhando para o final. Um fitilho posicionado 1,5 m à esquerda da linha central delimita a faixa sensível. Você deve evitar pisar nessa faixa enquanto faz as medições das árvores. Estique uma trena de 50 metros ao longo da linha central da parcela. Segure a trena de forma que o 0 metro corresponda com o primeiro piquete da parcela. A trena precisa ser esticada reta entre os piquetes de cada segmento. Quando a trena chegar ao final do segmento, ela deve dobrar em cima do piquete e continuar reta em direção ao próximo piquete. Neste caso, a trena de 50 metros acabou antes do final do 5º segmento. Mesmo assim, a próxima trena deve ser esticada a partir deste ponto e não do piquete. Cada faixa de amostragem será feita separadamente, do início ao final da parcela. Vamos começar com a faixa sensível. Nesta faixa, vamos medir todas as árvores a partir de 1 centímetro de diâmetro até as maiores árvores. A medição e o mapeamento das árvores é mais eficiente se a equipe tem ao menos 5 pessoas. A equipe deve ter um anotador, uma pessoa que vai medir as coordenadas X e Y, 2 pessoas que vão medir as árvores. Uma vai ficar no corredor central e a outra vai ficar do lado de fora da faixa sensível. E uma pessoa que vai pintar as árvores. O anotador, além de fazer as anotações, coordena as atividades da equipe. Essa pessoa deve ficar no corredor central. Deve ter em mãos uma prancheta com a planilha, manual plastificado das faixas de medição, código de condição das árvores e o mapa com o esquema da parcela. A pessoa que mede as coordenadas X e Y fica posicionada no corredor central da parcela. Para medir a coordenada X, ela se posiciona de forma a ter um ângulo de 90 graus entre a árvore e a linha central e faz a leitura de X na trena. Para medir a coordenada Y, sem precisar entrar na faixa sensível, ela vai usar uma vara graduada de 1,5 m. Depois de feitas as leituras das coordenadas X e Y, as informações são passadas ao anotador. X, 8,31. As medidas de X e Y são feitas em relação a onde está estimado o centro da árvore. A medida X é feita com a vara posicionada no meio da árvore, olhando a partir do corredor central. E para determinar a medida em Y, você deve deslocar a vara paralelamente até o meio da lateral da árvore e, se for necessário, a pessoa do corredor central pode pedir a ajuda de alguém de fora da faixa sensível para localizar o meio da lateral da árvore. A coordenada estimada do centro da árvore será utilizada para definir se a árvore será incluída ou não na faixa de medição. 2 pessoas fazem a medição de diâmetro das árvores na faixa sensível. Quando a árvore está mais próxima da linha central, ela será medida pela pessoa que está no corredor. Se a árvore estiver mais distante da linha central, a medição será feita pela pessoa que está do outro lado.
Assim não é necessário pisar dentro da faixa sensível. Somente informações sobre uma árvore são registradas por vez. Depois de registrar as coordenadas x e y, é feita a marcação do ponto de medição e a medida do diâmetro da árvore. A pessoa que mede as coordenadas x e y passa a placa para o medidor de diâmetro, que por sua vez passa o número da placa ao anotador. Número 23. Enquanto o medidor está colocando a placa, a pessoa que mede as coordenadas x e y já começa o processo na próxima árvore. Nas árvores com diâmetro menor que 6 centímetros, a medição é feita a 1,30 m do solo, com um paquímetro. O paquímetro deve ser posicionado horizontalmente ao solo e no maior diâmetro do caule neste ponto. DAP 2.5. Árvore viva em pé. Placa 702. Nessas árvores, as placas são fixadas a 1,60 m, com um pedaço de fio de telefone. Deve-se ter cuidado para amarrar o fio de forma a não estrangular a árvore conforme ela cresce. Uma maneira de fixar a placa, que vai permitir o crescimento da árvore, é esticar uma das pontas do fio e enrolar a outra ponta sobre ele. As voltas devem ficar bem juntas. E no final, o fio deve correr, permitindo o crescimento da árvore. X 18,41, Y 0,20. Diâmetro 2,4. Árvore número 24. Após as medições de diâmetro, a pessoa que carrega a tinta pinta as posições onde foram feitas as medições. Essa pessoa fica posicionada no corredor central. Para não precisar entrar na faixa, deve usar um pincel fino e chato, com cabo longo ou acoplado a uma vara com comprimento suficiente para alcançar as árvores mais distantes da faixa. Ao final da medição da faixa sensível, aos 250 metros, a equipe deverá voltar medindo a faixa 2, que inclui todas as árvores acima de 10 centímetros de diâmetro. Nas faixas 2 e 3, a dinâmica de medição é diferente da faixa sensível. Deve-se lembrar que a faixa sensível não deve ser atravessada durante o processo de medição. Para isso, algumas pessoas caminharão apenas pelo corredor central e outras apenas após a faixa sensível. Nessas faixas, as medidas de coordenadas x e y devem ser feitas junto com a fixação da placa que identifica a árvore. No entanto, a medição do diâmetro poderá ser feita posteriormente. Os medidores de diâmetro devem verificar a numeração da placa e passar essa informação ao anotador juntamente com as informações de diâmetro e condição das árvores. 3. Nas árvores com diâmetro acima de 6 centímetros, as placas são fixadas a 1,60 m do solo com pregos de alumínio galvanizados de meia galeota. Placa 398. Fixar o prego em um ângulo igual a 90 graus evita que a água escorra e infiltre no buraco feito pelo prego. O prego não deve ser inserido completamente no caule. Insira em torno de 1/3 do seu tamanho e certifique-se que ele está firme. Afaste a placa o máximo possível do caule.
Para as medidas de diâmetro, é utilizada uma fita diamétrica com precisão de 1 milímetro. O diâmetro é medido normalmente a 1,30 m do solo. Sempre verifique que a fita está na posição horizontal. Remova os cupins, líquens e afaste raízes de hemepífitas e cipós antes de medir o diâmetro. Placa 398. Diâmetro 27,5. Copa quebrada. Quando a faixa de medição estiver no lado direito da parcela, a pessoa que mede as coordenadas x e y deve cuidar para não pisar dentro da faixa sensível quando estiver tomando medidas em x. Todas as medidas de coordenadas no sistema Rapelde são feitas na horizontal. Quando o terreno é inclinado, a pessoa que puxa a ponta da trena até a árvore e a pessoa que mede as coordenadas na linha central devem manter a trena na horizontal, para medir a distância até a árvore. Se você não conseguir fazer isso, volte em direção à linha central, até que seja possível manter a trena na horizontal. Meça essa distância e depois abaixe a ponta da trena até o chão e repita o processo até chegar na árvore a ser mapeada. A distância entre a árvore e a linha central é a soma desses dois segmentos horizontais. Quando o terreno for inclinado, mas a árvore for reta, medir o diâmetro a 1,30 m do solo, mas na parte mais alta do terreno. Quando o terreno for inclinado e a árvore também, medir o diâmetro a 1,30 m do solo, acompanhando a inclinação da árvore na parte mais alta do terreno. Nós mostramos como são feitas as medidas de diâmetro quando os caules são regulares. Quando existe algum tipo de irregularidade, o ponto de medição deve ser mudado. Neste caso, as raízes adventícias da palmeira não permitem a medição do diâmetro a 1,30 m do solo. Então, o novo ponto de medição será a 1 metro acima das raízes adventícias. TAP 19,3. O novo ponto de medição também deve ser registrado. Três metros e 3. A pintura é sempre feita no ponto de medição.
No entanto, a placa deve ser colocada a 1,60 m do solo. Existem várias outras situações específicas. Para lidar com isso, você deve consultar o Manual de Estrutura da Vegetação no site do PPBio. Os dados que nós coletamos serão úteis para estudos de longo prazo. Por isso é importante depositá-los juntamente com os metadados em repositórios públicos. Se você não faz isso, todo esforço poderá ter sido em vão.